Sou o diácono Tio Beto, cooperador da paróquia São Francisco de Assis. Lhes apresento o santo do dia. Temos 3 domingos caminhando em direção ao final da quaresma. Dia 28, dia de Domingo de Ramos, em que toda a sociedade cristã católica continua proclamando Jesus nosso Rei. Encerra-se a quaresma, Domingo de Ramos. E, após o domingo, começa-se a Semana Santa. Por que o santo do dia? O exemplo dos santos nos ajudará melhor a refletir esse momento em que estamos vivendo, momento de pandemia, também momento de oração e de reflexão. O Senhor te abençoe e te guarde. Volte para você o seu olhar e te dê sua paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Paz e bem. A profunda fé na Divina Misericórdia fez com que esse santo fizesse muito por sua ordem religiosa. Hoje, 5 de março, o santo do dia é São João José da Cruz. Eu quero estar envolvido em santidade. Nasceu na ilha de Ischia com o nome de Carlos Caetano Calosirto, aos 15 de agosto de 1564, na cidade de Ponte, Itália, filho do nobre José e de Laura. Recebeu os ensinamentos básicos e os alicerces religiosos frequentando os colégios dos padres agostinianos na própria ilha. Aos 15 anos, optou pela vida religiosa, pela grande vocação que sentia, ingressando na ordem dos franciscanos descalços, da reforma de São Pedro de Alcântara, conhecidos também como alcantarinos, pela austeridade das regras dessa comunidade. Dependentes do convento de Santa Lúcia, em Nápoles. Tomou o nome de João José da Cruz e fez o noviciado sob a orientação monástica do padre José Robles. Em 1671 foi enviado com mais 11 sacerdotes, dos quais ele era o mais jovem, para o Piedemonte de Alife, para construir um convento. Diante das dificuldades encontradas no local, não hesitou em juntar as pedras com suas próprias mãos, depois, usando cal, madeira e um enxadão, fez os alicerces, estimulando assim os outros sacerdotes e o povo, que no começo acharam que ele era louco, mas percebendo que estavam errados, começaram a ajudá-lo, de modo que um grande convento foi edificado em pouco tempo. João José da Cruz ordenou-se sacerdote em 1677. Ao completar 24 anos de idade, foi nomeado mestre dos noviços e, quase ao mesmo tempo, guardião da ordem do convento. Durante a sua permanência em Piedemonte, construiu num local isolado na encosta do bosque um outro pequeno convento chamado Viermo, ainda hoje meta de peregrinações para poder rezar em retiro. Conseguiu ainda, trabalhando de forma muito ativa e singular, construir o convento do Granello em Portici, também em Nápoles. João José da Cruz era muito austero, comia pouco, só uma vez ao dia, dormia poucas horas. Tinha o hábito de se levantar à meia-noite para agradecer a Deus pelo novo dia. Tornou-se famoso entre o povo por sua humildade e foi venerado ainda em vida pela população por causa de sua extrema dedicação aos pobres e doentes. Fazia questão de ser pobre na vida e na própria personalidade, como São Francisco de Assis, seu modelo de vida. Em 1702, foi nomeado vigário provincial da reforma de São Pedro de Alcântara, na Itália. Assim, a ordem abençoada por Deus desceu de norte a sul, adquirindo um bem espiritual tão grande que chegou ao Vaticano, o qual tornou a reunir os 2 ramos dos alcantarinos. Dessa forma, o convento de Santa Lúcia voltou para os padres italianos e João José da Cruz retornou para lá. Nele viveu mais 12 anos na santa austeridade e, segundo os registros da Igreja e a tradição, realizando prodígios e curas para seus amados pobres e doentes. Morreu no dia 5 de março de 1734, sendo sepultado nesse mesmo convento. Foi beatificado pelo Papa Gregório XVI em 1839. As relíquias de São José da Cruz foram transferidas para o convento franciscano da ilha de Ischia, onde nasceu, e é venerado no dia de sua morte. São João José da Cruz, rogai